aparecendo aqui. Agora sim, agora está gravando. Então, quero dar de novo as boas-vindas a todos vocês, agradecer muito a quem está aqui e a quem está assistindo também depois a nossa gravação. Esse é um estudo que nós fazemos todas as sextas-feiras, às 18 horas, desculpe, aos sábados, às 18 horas, aqui nos Irmãos de Francisco, pela internet, um estudo sobre o livro dos Espíritos, né? Boa noite, seu Paiva, que está chegando agora, Elísia. E nós vamos, então, aqui já fazer eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu pôr aqui. Então, a semana retrasada, né? Porque a semana passada eu tive um compromisso, não pude. Nós tivemos uma reunião aqui nos Irmãos de Francisco, não deu para a gente fazer esse estudo. Mas a última vez que nós conversamos, nós estávamos falando sobre dos espíritos que reencarnam. Então, é a parte do livro dos espíritos que fala sobre reencarnação. A gente conversou bastante sobre isso e ficou ainda alguma coisinha para a gente conversar. E hoje nós vamos iniciar uma parte nova do livro dos Espíritos, que é, então, a parte da desencarnação, né? Então, a gente conversou aqui que nem todas as reencarnações seguem o padrão que nós vimos lá na história do Segismundo, né? É isso, né? Segismundo, do livro dos Missionários da Luz, que cada reencarnação é de um jeito, e nós vamos ver que cada desencarnação também é de um jeito, né? Não existe nada assim de atacado no mundo espiritual. Deus não age por, sabe, não tem uma linha de produção, né? Não é uma coisa igual para todo mundo, e cada um tem um carinho especial nesse momento da reencarnação, de acordo com o seu merecimento, e mesmo espíritos assim que ainda estão muito no início da sua evolução, né? Assim, em etapas muito primevas ainda, primitivas, eles contam com a assistência do alto, né? Assim, a reencarnação é um momento extremamente importante para o espírito, e todo espírito conta com essa ajuda na hora de reencarnar, né? E as trevas conseguem fazer reencarnações. Nós vimos que Deus é tão perfeito, né? Que Deus usa, inclusive, a maldade, né? Ou a ignorância para trabalhar para Ele. Para Ele, Deus, para suas leis, né? Então, assim, até mesmo espíritos que são muito inteligentes, mas que ainda têm uma condição moral muito ruim, ficam nas trevas. Eles tentam fazer reencarnações e conseguem fazer reencarnações de espíritos para poder bagunçar o coreto mesmo aqui na Terra, né? Assim, para poder fazer com que as coisas deem errado e tudo mais, mas no fundo, eles não sabem que eles estão trabalhando para Deus, né? Porque esses espíritos, eles de alguma forma conseguem evoluir, né? Eles têm uma chance, e apesar deles serem bastante primários, Deus sempre coloca na vida das pessoas uma situação, uma pessoa, uma forma de fazer com que essa pessoa evolua, né? E aí, assim, a gente viu que o papel do pensamento materno na gestação é muito importante, né? Inclusive, o próprio André Luiz, nesse livro, Missionários da Luz, ele conta a reencarnação do Segismundo, e depois ele fala de uma reencarnação fracassada, né? E aí, assim, eles falam que quando existe alguma coisa externa, né, um inimigo, um obsessor que trabalha contra aquele espírito reencarnante,
eles até conseguem, muitas vezes, tirar essa influência, conversar, fazer com que esse espírito desista de melar o processo da reencarnação, mas quando é a mãe que é a pessoa complicada e que rejeita aquela gravidez, é muito, muito difícil. Então, isso tudo nós conversamos, e mesmo os demais membros da família, né, colaboram muito, o pai, os irmãos ali, todos têm um papel, assim, fundamental para que o espírito retorne. Nós tínhamos parado nesse ponto, eu só falei isso aqui para a gente poder retomar, e agora nós vamos pensar assim, nessa questão, nessa reflexão. E as gravidezes não planejadas, assim, como é que fica o livre-arbítrio, né? Isso é tão comum, né? Assim, a pessoa tem muitos casais que não planejam e que de repente, nossa, tô grávida, né? Isso pode acontecer num super acidente, né? Então, pessoas que nunca, não estão mesmo no momento de ter um filho, né? Mas também acontece com pessoas casadas, com que já têm um, dois filhos, e que de repente, né? Puxa vida, engravidei, né? Será que isso é uma... Como é que fica essa questão do livre-arbítrio, né? Como é que o mundo espiritual, porque a gente já viu em outras partes aqui do nosso estudo, a gente já viu que isso é algo assim muito sério, né? Assim, o mundo espiritual leva muito a sério o nosso livre-arbítrio, né? Mas aí, de repente, uma mulher engravida sem desejar, né? Como que é isso, assim, né? Então, Deus, nesse particular, assim, faz com que o livre-arbítrio não funcione tão bem? Vamos pensar um pouquinho, vamos começar a nossa discussão aqui. O que você acha, Benedito? Assim, será que nesse caso o livre-arbítrio não funciona? No caso das gestações não planejadas? Você está falando bem? Não estou te ouvindo. Acho que você está com algum problema de comunicação, bem. Vou pedir para o José Roberto falar enquanto o Benedito resolve esse problema de comunicação aí. José? Você quer abrir a discussão? Hoje está difícil. Quem que gostaria de conversar sobre isso aqui? Oi, tia, pode falar, querida. Como que fica essa questão do livre-arbítrio nas gravidezes não desejadas? Então, Elaine, Deus é tão bom, né? Que deu livre-arbítrio para cada um. Então, agora a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma faca de dois gumes, como dizem, né? Se não tomar muito cuidado, a gente... eu acho que a gente muda até o destino da gente, né? Eu acho assim, Elaine. Com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado, saber para onde vai, para onde age, né? Como agir e seguir somente o caminho do bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a senhora falou uma coisa tão interessante, que é algo assim, né? Que a gente muda o nosso destino, né? Porque assim, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio de poder ser instrumento de Deus naquele momento, ou a gente recusar isso, e aí a gente muda o destino da gente. Muda o destino. Porque existe, às vezes a gente fala assim, eu não
eu escolhi não ter filho e agora eu me vi grávida ou grávido, né? No caso de um homem que tenha um filho com uma mulher e sem estar planejado, né? Mas quem disse que no mundo espiritual isso não estava planejado, né? Então, às vezes, a gente não sabe. Deus sempre respeita o livre-arbítrio, mas a gente tem as consequências, né? Verdade. Existe leis assim biológicas, né, que são leis imutáveis, que são leis divinas também, né? Então, se tem um espírito perto de uma mulher, de um homem, e eles não tinham planejado a reencarnação, mas aquele espírito está lá e eles estão em sintonia e eles acabam tendo uma relação sexual, isso pode, de fato, por um mecanismo da natureza, existir uma concepção, né? Então, assim, tudo é muito bem planejado, inclusive esse processo natural de reencarnação, né? Porque existe uma coisa que uma vez eu li e eu tinha uma certa dificuldade para entender e ainda tenho essa dificuldade para entender, porque é algo assim, a gente não consegue com a nossa mentalidade muito pequena entender algumas coisas. Mas isso que estava num livro que chama Senzala, é muito interessante esse livro, que o homem põe e Deus dispõe, né? Então, assim, Deus está sempre trabalhando pelo nosso melhor. Só que, assim, existem leis que são leis imutáveis e existem situações que a espiritualidade utiliza em nome de Deus a partir dos nossos atos. Olha, você quis sair, você quis ter uma relação sexual não tomou cuidado, né? Então, você que fez aquilo, esse é o seu livre-arbítrio. Agora, existem as consequências que você pode ter uma gravidez não planejada. Bom, então, o homem põe e Deus dispõe, né? Agora, assim, esse espírito, ele vai ter uma chance de reencarnar através desse momento de lapso desse casal, né? E aí entra aquilo que a tia Florinda falou, o homem acaba mudando o seu destino. Pode ser que aquele casal não tivesse planejado com muita antecedência no mundo espiritual ter aquele filho. Porém, eles usaram o livre-arbítrio deles e a vida, né? Deus aproveita essa situação para fazer com que um espírito tenha uma chance de reencarnar, né? Um espírito que estava ali em sintonia com eles. Então, eu acho que assim, o livre-arbítrio sempre é preservado, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Pode falar, Lulu. Então, existe assim, então, duas situações, né? A primeira situação, existe o livre-arbítrio, às vezes a pessoa não se recorda, mas ela assumiu isso no mundo espiritual antes de reencarnar, né? Assumiu, ela tinha esse compromisso e tudo mais. E outra situação é o livre-arbítrio dela na relação sexual não tomar o devido cuidado. Isso mesmo. Ela não tomou cuidado, engravidou e agora reclama que não queria esse filho. Então, por que não tomou cuidado antes, se ela não queria? E até aí ela está usando também o livre-arbítrio dela. O livre-arbítrio de não usar preservativo. Exatamente. Então, assim, muitas vezes as coisas elas são desse jeito mesmo, né? Assim, existem leis biológicas que o homem não consegue mudar porque faz parte da natureza. Fale, José. Boa noite. Eu queria colocar uma pergunta. Vamos lá. Assim, vocês estão falando do planejamento, se planejou, se não planejou, tudo mais, né? Um casal propriamente casal. E quando não existe a configuração de casal, a mulher
é abusada e ela tem a consequência da gravidez. Como que a gente trataria? Isso, obrigada, Rosana, obrigada. Você sabe que essa reflexão ela está um pouquinho mais para baixo, porque isso eu acho uma coisa tão importante, né? Essa questão do aborto, essa questão de você assumir uma gravidez. Como é que fica isso? Seu Paiva, e olha só, fale, eu ia perguntar para o senhor e o senhor levantou a mão. Fale aqui para a gente, Elísia. Não, que não é isso aqui, é eu que estou perguntando, é mais uma pergunta. É. E quando, por exemplo, o casal tem um filho, Acabou a força. acabou a energia aqui, Eita. provavelmente não tem internet. O casal tem um filho e planejou um filho. Não planejou. Não, planejou. Tá com um filho Planejou. e esse filho vai vir. A mulher vai ficar grávida. Quando faz o exame lá, tem 6. Uma ninhada. E 6. Qual é a consequência disso? Qual que é Essa a é uma- consequência, né? É, Sei. Então, a gente tem duas questões aí, né? Uma, sim, que você pensou em ter um filho e vem mais de um, né? Pode isso. vir até esse tanto de criança aí, né? E outra, tem várias situações complicadas, né? Assim, por exemplo, essa questão do aborto, se a mulher é estuprada, será que é válido, né? Então, a mulher vê lá que tem seis crianças, né? Vamos uma coisa por vez, né? Vamos pensar primeiro essa questão que a Rosana trouxe para a gente, né? Como é que fica no caso de um estupro, né? O que nós, como espíritas, pensamos disso? A gente sabe que é um espírito reencarnante que está lá, né? Mas é uma situação extremamente complicada, né? Traumática. O que será que a gente orienta como espírita? O espiritismo tem alguma solução para isso? Pai, o que você acha disso? Pai, você pode abrir seu microfone e falar? Estou abrindo. Isso, legal. Olha, eu penso um pouco diferente. Eu penso que a gravidez é um processo biológico que ele é natural em todo ser vivo, tanto o ser humano como os animais. No momento em que há uma relação e há aquela concepção, é natural aí. Seja decidida entre as partes, seja forçado, seja um estupro violento, não dá para evitar que ocorra a gravidez. Agora, por que essas coisas acontecem? Tem diversos tipos de situações que levam a isso. A gente não tem ainda conhecimento da anterioridade das pessoas que estão vivendo esse problema. É possível que, em vidas anteriores, eles fizeram algo que ficou plasmado no perispírito deles e eles têm que agora resgatar aquela situação. Como também é possível que isso possa ser uma experiência traumática que alguém tenha que sofrer. Então, eu acho que não tem como definir de pronto aqui, não, é porque por causa disso ou daquilo. Porque, de repente, a pessoa passa por um lugar que tem um bandido lá esperando e ela nem imagina como é que ela foi passar por ali e o bandido estava lá esperando
aquela pessoa chegar lá e estuprar, por exemplo. Uhum. É difícil a gente afirmar qualquer coisa. Para mim, fica dentro disso, não é acaso, porque o acaso não existe. É uma programação de vida que aquela pessoa ou as pessoas têm que passar. Agora, como isso se deu, não dá para saber. E aborta ou não aborta? Eu acredito, hoje em dia, eu acredito que não deve fazer isso, Sim. porque a gente conhece as consequências de um aborto, ainda que seja traumático, e nesses casos de ser traumático, é bem provável que seja uma experiência que a pessoa tem que passar. Certo. Né? Uhum. Então, é a tal coisa. Você mesmo tem experiência de situação assim, de questão de doença, que a pessoa às vezes vamos dizer assim, é aconselhada até mesmo por um médico, olha, aborta, porque se não abortar vai nascer com defeito, com problema, e depois nasceu não tinha problema nenhum. Quer dizer, é difícil da gente afirmar. Sei. Tá Tá bom? bom, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Benedito. O que você acha, bem? Boa noite a todos. Naquela hora o meu celular não estava bem conectado. Acho que agora vocês estão me ouvindo aí, Sim, né? agora sim. Eu vou nessa linha do Orlando e acho, Rosana, que talvez, né, uma mulher que passe por uma situação dessas, ela possa aproveitar esta situação altamente traumática. Temos que começar concordando que é uma violência, né? Que é um ato praticado por uma pessoa totalmente desequilibrada, né, sobre uma vítima que não tem como se defender. Né? Então, vamos começar concordando que é uma violência, um estupro, né? Uma coisa, o próprio nome já define bem isso. Né? Entretanto, pode ser que essa pessoa se enriqueça exatamente por estar passando por isso, por ter que passar por isto. Né? Eu fico imaginando assim, uma mulher numa situação dessas, né? Né? Se é que ela consegue se recuperar do trauma, mas em algum momento ela vai poder pensar um pouco, vai descobrir que está grávida 1 mês, 2 meses depois e tal, e terá que fazer uma reflexão muito profunda, ela consigo mesma, né? Vou levar essa gravidez adiante ou vou interromper? É uma reflexão das mais profundas que um ser humano pode fazer, não é? Eu acompanhei já algumas pessoas, eu como médico acompanhei algumas pessoas que passaram por isso, né? É dramática a situação da pessoa, né? E até que num dado momento a pessoa decide, não, eu vou assumir esse filho, não, eu vou interromper a gravidez. Quer dizer, o processo de pensar e de refletir, né, é enriquecedor para aquele ser humano, né? Então, eu acho que, como tantas outras situações difíceis pelas quais uma pessoa passa, não é? Sei lá, uma pessoa tinha muito dinheiro, de repente ficou pobre, né? Sabe? Né? São provações, né? São experiências assim muito difíceis, mas que é uma grande chance do indivíduo tomar uma decisão, e nessa tomada de decisão ele vai se revelar, né? Então, agora, eu também concordo com o Orlando nesse sentido, que é preferível deixar que a gravidez tenha sequência. Entretanto,
Eu também já acompanhei pessoas, né, que optaram por interromper a gravidez, né? Mas de uma maneira muito consciente, muito pensada, muito refletida, e conversou com um, conversou com o outro, foi, voltou, etc., e decidiu, não, eu vou interromper, né? Eu acho que também é uma opção que tem o seu valor na história de vida daquela pessoa, né? Quando alguém faz uma opção dessas, ela não está validando, né, todas as pessoas que fazem a mesma decisão, mas para ela aquilo pode ter um valor é, dentro da sua trajetória espiritual, um valor muito grande, muito importante, inclusive, né? E depois, obviamente, né, que isso terá consequências, né? Mas também haveria consequência se ela tivesse optado por ficar com a gravidez, né? E ela certamente avaliou as consequências de um lado e de outro e escolheu interromper, né? Em geral, avaliando de uma maneira assim, meio no curto prazo, né? Ou seja, se eu tiver esse filho agora, como é que vai ser? Não tenho dinheiro para educar uma criança. Enfim, no curto prazo as pessoas fazem essa escolha. E no longo prazo, digamos assim, na vida espiritual, haverá, obviamente, as consequências disso. Mas eu acho que também é uma experiência enriquecedora, né? O processo de reflexão, né, se vai continuar ou vai interromper, é um processo amadurecedor para o indivíduo. Uhum. Alguém gostaria de falar mais, Osíris? Para você que está chegando, nós estamos aqui conversando sobre reencarnações traumáticas, né? Por exemplo, no caso de um estupro, a gente sabe que aquele ser que está lá sendo gerado nessas condições de violência, ele é um espírito que está reencarnando, né? E se para nós espíritas a vida é tão preciosa, né? Essa chance do espírito reencarnar é tão preciosa, né? Como é que fica essa questão do aborto, né? O aborto de uma forma geral, o espiritismo condena de uma forma geral, né? Porque é claro que assim a gente não acha que seja simplesmente um embriãozinho lá de 5 milímetros, 10 milímetros, né? Não, já tem um espírito ali, né? Um espírito que é o espírito imortal, que é o espírito que precisa reencarnar, né? Mas como é que fica, assim, essa questão, né? Essa questão que são questões dramáticas. Então, além do estupro, a gente lembra fetos que não têm viabilidade, por exemplo, fetos anencéfalos, né? Você vai tá grávida, você até queria estar grávida, né? Vamos supor, e aí faz um ultrassom e vê que a criança tem um problema, né? Ou logo no início da gravidez você consegue ver como que são, você analisa as células do feto, que isso já dá para fazer com algumas semanas de gravidez, e percebe que a criança tem uma síndrome de Down, por exemplo, né? Aquele mongolismo, né? Ou você percebe ou no caso daquela gravidez, levar à morte da mãe. Né? Então, assim, como que o Espiritismo vê essas questões? Isso que nós estamos conversando, Osíris. Pode falar, por favor. Boa noite a todos, só avisar, já chegamos. Que bom que você está aí. Então, do meu ponto de vista, eu não acredito em acaso nem em coincidência. Então, se a pessoa está passando por essa situação na vida dela, é porque ela tem um propósito, né? Mesmo que seja de forma, como que eu posso dizer? Como eu disse, eu não acredito em coincidência. Então, até mesmo o fato do estupro, por mais que seja uma maldade cometida por outra pessoa, eu acredito que tem as suas intenções também.
né? Não que seja algo legal, né? Mas ao plano espiritual, eu acredito que não existe um acaso. Alguém está vindo aqui, né? Tá encarnando nessas condições, porque tem que livrar, como posso dizer, alguns karmas de outras vidas, né? Então, eu acredito que uma passagem que a pessoa vai ter, porém dolorida, né? Porque vai ter uma vida toda, né, com trauma, né? A mãe desejando aquela criança, né? Então, você imagina você evoluir o amor dentro de um cenário familiar assim. É difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? José, o que você pensa? Olha, não existe nenhuma encarnação sem planejamento espiritual. Vamos imaginar os espíritos que programam as reencarnações. A gente vê isso no nosso lar, o Ministério do Auxílio, que faz ajuda para as reencarnações. Imagina alguém que vai passar num beco e ser estrupada, por exemplo, e dali vai gerar uma criança. Você acha que no mundo espiritual há uma correria para planejar aquilo ali de última hora? Não há. Já teve um planejamento muito antes. Então, no mundo espiritual não tem essa correria, o planejamento é bem antes. Agora, a resposta de todas essas dúvidas, nossa, se tivéssemos condições de voltar a vidas passadas, a gente ia entender por que está acontecendo aquilo naquele momento, né? Então, por isso, eu sou a favor do não aborto em qualquer condições. Porque eu acho que mesmo conscientemente, o doutor Benedito falou de alguém decidir pelo aborto, num caso traumático, eu penso que aquilo ali vai seguir a mente daquela pessoa pro resto da sua encarnação, se ela estava certa ou não. A oportunidade de dar a vida ainda é, para mim, a melhor escolha. Certo. Mãe e depois Osíris. Mãe, pode abrir o seu microfone e falar, por favor. Eu vou pedir para o Osíris falar primeiro, então, mãe, depois que você conseguir abrir o seu microfone, daí você fala. Fale, Osíris. Consegui agora. Conseguiu. Tá. É que sumiu aqui da tela o microfone. Me ocorreu agora o seguinte. É lógico, sem sombra de dúvida, que todo aborto é um crime, né? A vida ali, uma vida, só Deus tem o direito sobre essa vida. Mas o que me ocorreu agora é o seguinte: quando a gente fala tudo isso, a gente se esquece de que pode tal fato estar ocorrendo pela primeira vez. Por que não? Afinal de contas, a gente não vive só do passado. A gente constrói o futuro pelo nosso presente. Então, eu acho que muitas vezes uma pessoa sofre uma violência, não é porque necessariamente ela tinha uma dívida ou ela tinha que passar por aquilo. Por uma razão qualquer, né, ela sofreu aquele abuso. Então, a pessoa está plantando hoje para o futuro. Não quer dizer que esse gesto tenha sido consequência de vidas passadas. Também nós, espíritas, temos que tomar cuidado para não atribuir tudo o que acontece por razões que aconteceram lá no passado. Porque a gente está constantemente renovando o nosso futuro com atos do presente. Uhum. É isso, né? Certo, muito bom, muito obrigada. Osíris. Então, só para complementar mesmo o que a Lourdes falou, muito bem colocado. E a gente tem que esquecer não pode esquecer de uma peça-chave. A criança que vai nascer, por exemplo, ela vai ter os genes do pai lá, né? Só que a alma e o espírito que está encarnando, né? Às vezes pode ser alguém que desencarnou do próprio laço de família da mulher, né? E ela imagina você desenvolver um amor por uma pessoa que você vai vir de maneira indesejada, né?
A gente tem que entender que o corpo é uma coisa, né? A alma é outra, né? A alma é o que vai dar vida, vai animar aquele corpo, né? Independente dos genes que vai vir, né? E vou deixar bem claro, eu sou totalmente contra o aborto também. Porque, como foi dito aqui, o alto, ele planeja tudo, né? Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Certo. Benedito? Eu gostaria de perguntar para a Rosana se ela gostaria de responder a pergunta que você colocou, Rosana. Porque tudo isso foi uma questão que você trouxe para nós, né? Você gostaria de dar sua opinião sobre isso? Eu acho que seria interessante que ela respondesse a própria pergunta agora. Bem, no caso, eu fiz a pergunta porque vocês estavam falando assim exatamente desse espírito que viria, né? Sim, se ele foi planejado, né? Então, pelo meu entendimento, ali no princípio, foi assim: se ele foi planejado, como que esse espírito vai vir? Se ele não foi planejado, como esse espírito vai vir? Entendeu? Então, a minha pergunta foi na questão de como que esse espírito virá, se ele não foi planejado. Então, assim, se ele foi pelo ato de uma violência, né, no caso do estupro, eu não estou questionando se o aborto é legal ou não é legal, né? A minha pergunta, acho que não ficou muito clara, era como que esse espírito virá, como que esse espírito se reencarnará, né? Eu acho que, assim, entre as entrelinhas, a dona Lourdes e o Osíris, eles responderam, né, que a gente não tem como saber, porque foi algo que, como que eu vou dizer, foi não querido, né? Então, eu acho que é uma reencarnação a ser trabalhada, né? Tanto pela parte materna, que vai desenvolver essa maternidade, né? Como também esse espírito que virá. Eu acho que deve ser um espírito, uma reencarnação nova, não sei. Eu creio que sim. Não sei, algo, não sei se ficou claro a minha exposição. Ficou sim. Eu só queria falar aqui a minha opinião, que é a minha opinião, né? Não é. Porque tudo aqui que nós falamos, assim, é baseado naquilo que a gente conhece, daquilo que a gente já leu, né? Das nossas opiniões pessoais. Então, assim, o que eu acho que é algo que faz muito sentido para mim, lendo as obras de Kardec, de André Luiz, é que assim, o Espiritismo não julga, né? Então, não existe julgamento, assim, ó, isto é certo e isto é errado, né? Porque cada um tem que ter a própria consciência baseado naquilo que a pessoa acredita, naquilo que ela consegue fazer, né? No ponto evolutivo que ela está. E se até mesmo a lei dos homens tem atenuantes, né, para os criminosos, né, que dirá a lei de Deus, que é sempre uma lei que permeia a justiça e o amor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para a gente não ter coisas assim muito estanques, assim, olha, isso pode, isso não pode. O Espiritismo condena isso, o Espiritismo aprova aquilo. Eu acho assim que isso a gente não deve falar, né? Assim, eu acho que não existe essa aprovação e desaprovação, né? O que eu já li sobre isso é que, assim, as pessoas, elas vão fazer coisas de acordo com a sua capacidade interna
de lidar com esse assunto. Veja, o que é melhor? É a pessoa abortar naquele momento, porque ela não consegue ter uma... Né, ela se sentiu tão agredida, desculpa, tão... Né, um estupro, uma coisa tão violenta assim, ou ela viver para o resto da vida olhando para um ser e tendo vontade, né, assim, isso tem algo assim que ela não aguenta, né? Que ela fica assim tão traumatizada com aquilo que ela não consegue refazer a vida dela e depois, por exemplo, ela acaba tendo problemas futuros mentais, etc. É uma situação hipotética, né? Desculpa, gente. Então, assim, eu acho, é a minha opinião, né, que a lei dos homens, ela precisa ter mecanismos para proteger certas situações. Embora, do ponto de vista individual, se uma mulher que é estuprada e ela consegue ter esse filho, cuidar desse filho e dar oportunidade para ele viver, nossa, é maravilhoso, né? É algo assim divino. Entretanto, se ela não está nesse ponto, se a família não está nesse ponto, eu não acho assim que seja algo terrível, entendeu? Assim, a gente não pode julgar, porque eu lembro muito bem de uma reportagem de uma adolescente de 13 anos, 12 anos, que foi estuprada e que teve uma gravidez desse estupro. E aí foi feita toda uma campanha para que ela não abortasse. E o pai dessa adolescente era evangélico. Eu lembro como se fosse hoje dessa reportagem. Ele olhou para o repórter e falou assim: olha, quando é a filha da gente é diferente. Ou seja, assim, naquele momento, aquela família ela não teve condições. Gente, eu vou precisar pegar uma água, só um minuto. Desculpa, tá ficando muito frio aqui e acho que isso está me dando tosse. Então, eu acho que simplesmente a gente não deve julgar. Se nós temos essa grandiosidade, né, de falar assim, olha, para mim é terrível isso, mas eu vou assumir para minha filha, eu vou assumir para mim mesma, porque isso eu vou colaborar com Deus nesse momento. É excelente, essa pessoa é uma pessoa super desenvolvida do ponto de vista espiritual, é um exemplo, né? E a gente tem que tirar o chapéu para ela, né? Mas eu acho que jamais a gente pode criticar alguém que não tenha condições ainda de assumir uma situação dessa, né? Porque é uma situação muito complicada. Então, eu simplesmente não julgo, né? Eu acho que, assim, o aborto realmente é algo que é condenável pelas leis de Deus, né? Principalmente em situações normais, mas mesmo essas situações, infelizmente, que acontecem, né? A gente vê que os espíritos, eles atendem essa pessoa, né? Então, veja assim,
nesse segundo caso do André Luiz, depois do Segismundo, onde a mulher ela tem um aborto inconsciente, ela não foi lá abortar, mas ela maltratou tanto o feto, né, que ela acabou abortando. Os espíritos tiram o feto, né, que foi abortado, e eles cuidam do útero daquela mulher do ponto de vista espiritual. E eles falam, olha, é muito lamentável que isso tenha acontecido, mas essa irmã pode ser que ela tem que ter outras chances, né? Então vamos aqui fazer com que ela continue tendo a oportunidade de ser mãe, porque pode ser que mais lá para frente ela resgate essa situação. Então todo esse amor do mundo espiritual, ele se mostra. É claro que essa pessoa ela vai ter as consequências, né? Como o Benedito falou, são pessoas que depois às vezes ficam martelando aquilo na cabeça, tudo tem uma consequência, né? Mas eu acho que nós não podemos assim falar assim, olha, isso é errado, né? Porque o certo e o errado eu acho que depende muito do momento espiritual das pessoas. Agora, eu só quero dizer para a Rosana que nada é por acaso. Então, se aquele espírito está ali, às vezes ele precisa, e às vezes ele precisa dessa entrada na carne, nem que seja por um período curto de tempo, só isso já dá aquilo que a gente chama de choque anímico, né? Então, esses espíritos muito, muito ignorantes, assim, muito malvados, muito grotescos, muitas vezes eles acompanham esses estupradores e eles reencarnam nesses processos de estupro. Não são todos, claro, né? Cada caso é um caso, mas assim, muitas vezes, para esses espíritos, nem que seja por algumas semanas, aquele processo de reencarnação já é válido. Muitas vezes os espíritos sabem, porque sempre tem espíritos que cuidam das reencarnações, mesmo esses espíritos extremamente bagunçados, né? Extremamente ignorantes. Então, esses espíritos, eles muitas vezes precisam dessa experiência, e a espiritualidade maior até sabe que aquela gravidez não vai em frente, mas que vai ser bom, vai ser alguma experiência para eles. Não sei se ficou claro isso. Eu não sou a favor do aborto, mas eu não sou a favor da gente ter uma regra única, assim, e taxar, assim, isso é crime, ponto e acabou, né? Eu acho que é isso que eu falei, né? Se até a lei dos homens tem atenuantes, que dirá a lei divina, né? Agora eu perdi aqui, eu acho que eu vou pedir aqui para a tia Florinda falar, depois minha mãe, Benedito e seu pai. Então, Elaine, você está certa, não devemos julgar ninguém. Eu acho que abortando ou não abortando, o amor paga multidões de pecados que temos. Então, né, o importante é essa pessoa continuar sendo legal, no caminho certo, né? Eu acho assim, é isso que eu queria dizer. Uhum. O amor paga a multidão de pecados que a gente tem. É muito difícil julgar, né? É muito difícil julgar. A gente não está no lugar daquela pessoa, né? Não deve julgar de jeito nenhum. Mãe, pode falar, querida. Então, eu gostei muito das tuas considerações, achei muito válidas, e queria só dizer uma coisa, né? Aliás, duas coisas. A primeira é, se já é um mérito muito grande a gente criar um filho concebido pela gente, imagina o mérito que é você criar um filho que veio por um estupro, né? É muito mais grandioso ainda. Mas, na verdade, o outro ponto que eu queria considerar é que ninguém respondeu a pergunta daquele nosso amigo que falou sobre ter 6 filhos. Eu vou dizer, ter 6 filhos. Eu vou dar a minha opinião, o que eu acho. Eu tenho a impressão que quando nasce, assim,
esse monte de irmãos juntos, tem duas razões, ou é por amor ou é por ódio, né? Eles vindo junto, compartilhando a mesma barriga, então tem uma chance de, se for ódio, aquele ódio ser amenizado, porque eles vão conviver como irmãos. E se for amor, eles vão poder fazer grandes realizações no campo do amor e da bondade. Então é isso, eu gostaria que outros também falassem sobre o que você pensa disso, né? O que eu penso é isso. Certo. Tá, eu acho que é isso mesmo, né? Benedito. Eu só queria dar uma palavra para a Rosana, porque ela trouxe uma questão muito interessante e acho que nós acabamos discutindo preferencialmente por um outro ângulo. Né? O que nós discutimos aqui foi sobre o ponto de vista da mulher, da mãe, como é que faz, não faz, aborta, não aborta, blá, 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 né? Que foi uma discussão muito interessante, super válida, e a gente sempre aprende muito, cresce muito em discussões desse tipo, né? Entretanto, a pergunta da Rosana não foi respondida. A pergunta dela é como é que se situa o espírito que venha a encarnar nestas condições. A pergunta da Rosana é se para esse espírito é uma surpresa, é um susto, como há de ser para a mãe, ou para ele não. Para ele pode ser uma encarnação tranquila, né? Caso tenha havido um planejamento, que provavelmente, né, terá havido, etc. Né? Então, é muito interessante esses dois aspectos da pergunta da Rosana. Né? Como que é para a mãe, que nós discutimos, e como que há de ser para o espírito. Né? Então, pode ser que a mãe esteja desesperada, com as mãos na cabeça, e agora o que eu faço com essa gravidez? E isso tudo é uma coisa importante para ela. E para o espírito, ele pode estar ali na barriga da mãe, dormindo tranquilo. Estou encarnado, estou encarnando conforme o planejamento que foi feito, blá, 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 blá. Então, eu tenho a impressão que, né, que para esse aspecto, né, para o espírito reencarnante, eu acho que não há surpresa alguma, Rosana. Eu acho que ele chega tranquilo, numa boa. Cada caso é um caso, né? É muito difícil a gente saber. O que eu acho que existe são linhas gerais, assim, nunca existe nada que não seja planejado, né? Mas esse planejamento não necessariamente, acho que como minha mãe falou, é uma coisa de vidas passadas, é alguma coisa, pode ser que esse planejamento seja algo gerado por alguma consequência desta vida, né? Tem um livro que eu também não vou lembrar o nome, que era uma mulher que era para ela, o planejamento espiritual era para ela se ligar a um companheiro e ter filhos, como ela teve. Ela era uma mulher, casou, teve alguns filhos, e era para ela seguir a vida dela, fazer o que estava planejado para ela. Só que lá pelas tantas, essa mulher, ela começou a pular cerca, né? Assim, ela começou a trair o marido, ela cansou um pouco do marido, daquela relação normal de um casal, ela quis outras aventuras, outras coisas. Isso não estava no planejamento espiritual dela, isso foi uma coisa que foi o livre-arbítrio dela que gerou, né? E numa dessas, ela acabou, assim, ganhando, assim, alguns obsessores, porque esses obsessores, inclusive, que tiraram ela desse caminho, né? Esses obsessores eram inimigos dela de outras vidas, e ele tinha dois principais que sabiam que se ela fosse para boate, se ela fosse para motel e não sei o quê, ela se separaria do marido, ela sairia totalmente do ritmo dela, né? Então, o que a espiritualidade faz? Aí que está aquela coisa que o homem põe e Deus dispõe, né? Ela foi para o motel,
acabou rompendo o preservativo e ela engravidou, sabe de quem? Desses obsessores que estavam com ela. Esses obsessores, eles foram sugados no momento da relação sexual, eles foram sugados para dentro do útero dela. É uma coisa muito interessante como ele descreve ali, né? Porque existe uma força magnética que atrai espíritos que estão ali sintonizados com a pessoa. Então, a sintonia desses obsessores era tão grande com ela que eles foram atraídos. Então, veja, assim, cada caso é um caso, não teve acaso ali, entendeu? A espiritualidade maior, ela sempre usa até mesmo os nossos desatinos para fazer com que a gente evolua, né? Porque essa mulher se viu grávida, daí ela começou a ver que ela pisou na bola, como que ela ia fazer a partir daquele ponto, enfim, né? E a história se desenrola. E esses dois, eles vieram como gêmeos, né? Porque eles eram dois obsessores ligados muito com essa mulher e tal. Então, é uma coisa, Rosana, assim, que para o espírito que está reencarnando ali, às vezes não tem um planejamento tão grande quanto de um outro que já vem com uma tarefa, que já é um espírito de uma estirpe maior, porque é óbvio que esse planejamento, ele depende um pouco da evolução espiritual, né? Se esse espírito, ele já tem um certo grau de maturidade, aquilo, ele não pode vir assim no susto, ele não pode, né, porque ele já vem com uma tarefa definida, ele já vem com algo assim mais, né, assim, para ele trabalhar. É diferente de um espírito que ainda está muito ligado à materialidade, que é um espírito que é muito ignorante, e para esse tipo de espírito, o que vier é lucro, assim, vamos dizer, entendeu? Assim, se ele reencarnar de susto e ele simplesmente viver, é uma coisa que só o fato dele estar reencarnado, essa reencarnação já vai propiciar coisas para ele que vai ajudá-lo a progredir, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que existem essas... Mas, mesmo assim, a gente não pode falar que são reencarnações não planejadas, porque esse tipo de coisa escapa do nosso conhecimento. Existem espíritos que são responsáveis por essas reencarnações. Então, sempre, 100% dos casos, existe o amor de Deus, existe o cuidado da espiritualidade, existe esse planejamento geral. E individualmente existe a história de cada um fazendo as suas escolhas, né? Que a gente não deve julgar, porque a gente não está no lugar da pessoa, né? Então, eu só quero frisar isso, assim, que não dá para a gente falar que o espiritismo é contra o aborto, é contra, mas, assim, a gente sempre tem que falar o seguinte, né? Como Jesus fazia, você é contra o crime, mas você não pode ser contra o criminoso, né? Então, assim, toda vez que existe uma agressão às leis de Deus, essa agressão, ela gera consequências, e isso é uma coisa ruim. Porém, a gente jamais deve os criticar, né? É aquela coisa de Jesus, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados, né? Então, a gente realmente não está no lugar da pessoa para saber o quanto para ela vai ser difícil aquilo, o quanto, né, o quanto ela vai ter condições de arcar com alguma coisa que a gente não tá lá para a gente saber, né? Não sei se ficou claro isso, alguém mais gostaria de comentar isso? Eu acho que essa história dos gemelares, minha mãe respondeu bem, acho que é bem isso mesmo. Benedito, você gostaria de finalizar com alguma outra observação? Eu acho que a gente deve... Só um minutinho, por favor. Eu acho que a gente deve voltar a esse ponto da gravidez múltipla, que o seu Paiva colocou, na semana que vem, com mais tempo, com mais calma. Eu acho
porque é um assunto muito interessante. Eu gostei muito da pergunta do seu Paiva e da dona Elísia, e acho que nós não teremos tempo hoje para discutir o tanto que essa questão merece ser discutida. Então, eu proponho que a gente abra a reunião da semana que vem com essa pergunta deles, para a gente poder discutir mais amplamente o assunto entre todos nós aqui, e do mesmo modo que eu sugeri hoje que a Rosana respondesse a própria pergunta, eu também faria isso na semana que vem, perguntando para o seu pai e dona Elísia o que eles pensam dessa questão, porque quando a gente faz uma pergunta, de alguma forma a gente quer ouvir a opinião dos colegas, e ao mesmo tempo nós também lá no fundo nós temos uma respostinha que é nossa para aquela pergunta. Então é interessante a gente ouvir também essa resposta que vem da própria pessoa que pergunta, né? Então eu sugiro, Elaine, finalizar a reunião agora, nessas condições, e já deixar agendado para a semana que Pode vem ser. essa questão do seu Paiva. Pode ser. Pode ser, seu Paiva? Pode ser, sim. Mas, vamos deixar, eu tenho duas perguntas para fazer, e, para mim, é muito interessante a resposta de vocês, que foi comigo que aconteceu. Como agora não dá mais tempo, então, depois eu quero perguntar, porque eu sempre tenho essa vontade de fazer essa pergunta. Sim. E ouvir resposta, ouvir opiniões das pessoas que entendem igual a vocês, entendeu? Tá certo. Então, a senhora faz a pergunta e a gente pensa, e na semana que vem a gente conversa. Que pergunta que é? É assim, depois do Wesley, eu fiquei grávida de novo. Eu estava com 3 meses de gravidez e o bebê não desenvolvia. Então, foi feita uma coletagem. Sim. Tirar o bebê, os médicos tirou porque ele não estava desenvolvendo, entendeu? Entendi. Aí, depois eu adotei a minha filha, e ela é da mesma idade. Se eu tivesse ganhado o bebê, seria a idade dela, seria a idade dela, entendeu? Era para ser sua. E eu ia ganhar o neném, o ano, tudo. E aí eu adotei ela já tinha 4 anos e eu adotei ela. Sei, que legal, que bacana, não sabia disso. Depois a gente conversa, então. A semana que vem a gente começa por aí. Se eu pequei, se eu tenho pecado por essa coletagem, entendeu? Sei, entendi. Depois a gente conversa, então. Seu Paiva, o senhor quer falar de novo ou não? Não, é que eu pensei que eu Entendi. José, você gostaria de alguma consideração final, alguma coisa? Então, para mim está ótimo. A reunião muito produtiva, gostei de todas as respostas, né? Eu achei muito interessante. Até eu gosto sempre de frisar isso, né? A questão que a senhora contou, a história desse reencarne, dessa moça que foi involuntária, né? Mas mesmo sendo algo dessa vida, a senhora pode ver que teve ligações espirituais da vida passada. Sim. Então, é muito difícil acontecer algo com nós que não tenha ligação da vida passada, né? O próprio Espiritismo, a pergunta é: o que você é? Eu sou o resumo das minhas vidas passadas. Né? Então, sempre tem alguma ligação. Não, então, não ia ter nada novidade? Nada novo? Exatamente. É verdade, acho que isso é o que o José falou, assim, nós somos uma sucessão de vidas, né? A gente sempre tem algum passado, né? Claro, que nos cobra, por isso que a gente está aqui, né? Rosana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, tudo bem, tudo ok. E, assim,
o seu Benedito, ele colocou certinho a minha pergunta exatamente era essa, como o espírito vem decorrente, né, e se entrou em outro assunto, eu gostei bastante que teve esse outro assunto. Muito bom. Osíris, você gostaria de complementar alguma coisa, de fazer para a gente encerrar? Eu passo, mas foi muito, muito produtivo hoje, viu? Cada vez que eu venho, tá cada vez o assunto mais interessante e as respostas cada vez mais compreensivas e completas. Muito bom, muito bem. Zezé, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Eu só quero agradecer o aprendizado, muito bom aprendizado, foi muito interessante. Obrigada. Tia Florinda? Oi, Elaine, ficou muito esclarecido, gostei demais da aula hoje. São assuntos difíceis, né? Não é fácil. Muito construtivo, muito legal, gostei, gratidão. Obrigada. Pai, gostaria de falar alguma coisa a mais, pai? Acho que a mãe saiu da reunião, mas eu acho que ela está aí com você, né? Tá sim, filha. Aqui ela mexeu aqui no celular e desligou aqui. Agora está brigando aqui com o aparelho. Mas ela pode falar, porque já estamos no fim, você fala e depois ela fala alguma coisa. Ela fala aqui agora. Olha. Tudo bem, filha, gostei muito, foi muito proveitosa a nossa reunião, viu? Um beijão grande e um abraço para todos aí. Eu também, filha, eu adorei, foi muito bom, bem proveitoso, e vamos te esperar semana que vem para continuar isso aí. Continuar, se Deus quiser. Tá? Um beijo, um abraço a todos aí. Até mais. Até Gente, mais. vamos fazer a nossa prece final, então, né? Quem que podia fazer aí? Benedito, você pode fazer para a gente? Sim, posso sim. Vamos então, neste momento, fechar os olhos, relaxar o nosso corpo na cadeira onde estamos sentados, respirar com calma, relaxar o nosso espírito, serenar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, para podermos, aos poucos, entrar em contato com a dimensão espiritual desta reunião, deste trabalho. E assim, em sintonia com os nossos colegas, com os nossos amigos desencarnados aqui presentes, em sintonia com os coordenadores deste estudo, desta reunião, vamos todos nós unir nossos corações, encarnados e desencarnados, para todos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecer de coração por esta tarde maravilhosa de estudos, de esclarecimentos que iluminaram nossas dúvidas e nossas questões. Vamos então, com a prece do Pai Nosso, agradecer de coração por toda essa bondade que Deus nos concedeu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bom, muito obrigada. Agradeço muito, demais mesmo a presença de vocês. Se Deus quiser, até a próxima. Até sábado. Boa noite a todos. Tá bom? Boa noite. Boa noite.